bom dia, bem-vindos à webcast organizada pelo ECO e pela Advocatus, o futuro do sistema da propriedade intelectual, na sequência da celebração, no dia 26 de abril, do Dia Mundial Intelectual. Connosco temos como convidados o Gonçalo de Sampaio, presidente do Grupo Português da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual, João Pereira da Cruz, presidente da Associação Portuguesa de Consultores em Propriedade Intelectual, e Pedro Caridade Freitas, diretor jurídico da Apifarma. Na próxima meia hora vamos discutir, no fundo, como é que está a situação da propriedade intelectual em Portugal, se estamos em linha com as boas práticas europeias, se o sistema de patentes está suficientemente bem definido em Portugal, se a profissão de agente oficial da propriedade intelectual também precisa de ser regulamentada e porque é que ainda não o foi, e também, obviamente, em contexto de pandemia da Covid-19, vamos também falar da questão das vacinas da Covid-19 e se é defensável uma quebra de patentes ou não. Eu começo pelo Gonçalo Sampaio. Bom dia, Gonçalo, como está? Olá, bom dia, Filipe. A primeira pergunta que lhe fazia, então, era se Portugal, se nós devemos estar satisfeitos com a forma como as marcas e as patentes estão protegidas em Portugal. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui consigo e com os meus ilustres colegas de painel, que cumprimento também. Eu diria que nós podemos estar satisfeitos em Portugal com várias questões e devemos acreditar que é possível fazer melhor noutros pontos. Em primeiro lugar, uma nota para este Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que é sempre interessante para que se possa fazer balanços, para se colocar os temas na agenda também um pouco mediática e que se possa falar destas questões, sensibilizando as empresas e as pessoas para a importância que esta matéria tem. Em Portugal, nós temos um quadro legislativo bastante completo e integral. Não é seguramente por falta de instrumentos jurídicos e de instrumentos legais que não é mais utilizado o sistema da propriedade industrial em Portugal. Agora temos um caminho muito longo para percorrer em termos da utilização do sistema. Mais na área das patentes, das invenções, do que propriamente nas marcas. Nós nas marcas apresentamos números já bastante razoáveis em termos de rankings internacionais. Pedem-se mais de 20 mil marcas por ano em Portugal, marcas nacionais em Portugal. Onde nós, de facto, temos ainda muito pouco cultura de proteção é na parte das invenções e, portanto, das patentes. Portanto, na parte, digamos, mais industrial e mais tecnológica. E aí temos um longo caminho a fazer. Há muita sensibilização que era importante fazer e era preciso haver maior coordenação de várias entidades que, digamos, funcionam neste meio para se poder sensibilizar mais as empresas para esta realidade. Porque esta questão da propriedade industrial, embora em Portugal esteja sob tutela do Ministério da Justiça, coisa que é pouco comum a nível europeu, a verdade é que estamos a falar de direitos económicos. As marcas e as patentes são, em muitos casos, o principal ativo económico que uma empresa tem. É a sua marca, com que ela é identificada pelos consumidores, ou é aquela invenção que desenvolveu e que patenteou, que lhe dão mercado, que lhe dão exclusivo, que lhe dão monopólio e que lhe dão capacidade de intervenção e de estar no mercado. E, portanto, enquanto ativo económico, era importante ter-se, evidentemente, as questões legais são muito importantes, são até fundamentais, mas ter uma perspectiva económica sobre estes direitos é algo que em Portugal há muito tempo não se tem. Não há uma política económica quando se olha para a propriedade industrial. E, no fundo, concorda que há, então, uma falta de cultura empresarial, digamos assim, também para de uma certa forma, fazer melhor, passa a expressão, o registro das patentes. As empresas recorrem pouco aos canais oficiais que deveriam recorrer, tentam fazer um bocadinho as coisas por passa a expressão, autorrecriação? Eu mais do que falta de cultura empresarial, diria que há falta de cultura. Vou-lhe dar um exemplo. Neste plano de resiliência que nós agora apresentámos em Bruxelas e que vai permitir utilizar a chamada bazuca, não há referências à propriedade industrial. Fala-se muito de inovação em Portugal, mas não se fala da proteção. Ora, se nós inovamos e não protegemos, isto é um custo que ainda por cima vai ser aproveitado por terceiros, porque os meus concorrentes vão poder usar aquilo que eu inventei e que não protegi. Ao passo que se eu inovar e proteger, é um investimento que estou a fazer e que depois vou ter retorno económico. E, portanto, há uma falta de cultura, ponto. Há falta de cultura política, os nossos poderes políticos estão pouco sensibilizados para esta matéria e, portanto, quando há falta de cultura, quando há falta de sensibilidade política, é difícil colocar no discurso
esta mensagem a passar às empresas e aos empresários. Isso é algo que tem que ser feito. Depois também falta, de facto, alguma cultura empresarial. As empresas ainda estão, às vezes, pouco atentas a esta realidade. Atenção, na minha opinião, isto, e os números demonstram, a evolução tem sido positiva. Temos um longo caminho a percorrer. E quando, de facto, se prepara um documento chamado Plano de Resiliência e que vai dar aso e que vai ser a base da nossa recuperação económica e não há referências à propriedade industrial, diria que falta qualquer coisa. Poderá faltar muitas outras, mas esta faltará seguramente. Agora passo a palavra ao João Pereira da Cruz. Pergunto-lhe se concorda com esta posição do Gonçalo, no sentido em que há, de facto, falta de vontade política para esta área. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite da ECO Advogados para participar neste painel e bom dia ao Gonçalo Sampaio e ao Pedro Caridade Freitas. Sou amigo deles há muitos anos e é um prazer estar aqui com eles. Se me permitir apenas uma breve introdução, o Dia da Propriedade Industrial, Intelectual, foi celebrado ontem. E eu tenho um vício quando acordo, ligo a televisão e tive um choque, porque em vez de ouvir falar no Dia da Propriedade Intelectual, estava a ouvir falar no dia anterior, que era o dia em que se comemorou a malária. E eu pensei, bom, ainda temos um longo caminho a percorrer na promoção da propriedade intelectual. Sabe que eu nasci, o meu ADN e o ADN do Gonçalo, a primeira palavra que nós dissemos quando começámos a falar não foi não, é geralmente o que as experiências dizem. A nossa palavra primeiro foi marca, foi patente, está-nos no sangue. E é verdade. Eu vivo ainda hoje a visita a um cliente e começámos a falar da invenção que ele tem, é uma excitação completa, eu adoro fazer isto. Mas depois desta pequena introdução, o Dia da Propriedade Intelectual é o dia 26 de Abril, por uma razão muito simples. A guardiã da propriedade intelectual no mundo é a OMPI. E o dia 26 de Abril foi o dia em que a convenção da OMPI começou a vigorar. É esta a razão deste dia. Eu acho que nós merecemos, de facto, o dia 26 de Abril. Estou inteiramente de acordo com o que o Gonçalo disse e apenas diria que eu creio que tem-se percorrido um longo caminho. Neste momento, eu diria que alcançamos a velocidade de cruzeiro na promoção da propriedade, e eu agora vou só referir-me à propriedade industrial, e creio que há esse caminho ainda a continuar, que é o caminho da promoção. E esse caminho faz-se de braço dado com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, os agentes oficiais da propriedade industrial. Somos nós que temos esta incumbência. O Gonçalo há bocado focou a questão das patentes. É um facto. As patentes estão ligeiramente atrasadas, se eu posso usar esta palavra, relativamente à proteção. Mas as patentes são uma consequência de uma ideia que foi desenvolvida, que se transformou em inovação. A partir daí é que aparecem as patentes. E eu creio que o trabalho a fazer, além da promoção, é naturalmente ajudar as nossas empresas na inovação. Aí, assim, para mim é o ponto fulcral. Então acha que existe também essa falta de cultura ou falta de potencial? Acho que, como sabe, o tecido empresarial português é constituído essencialmente por microempresas. Não são as pequenas e médias empresas. As microempresas, creio eu, são talvez 90% das empresas portuguesas, ou mais de 90%. E, portanto, precisam de muitos apoios. E nós temos pessoas tão válidas, temos ideias fantásticas que têm que se materializar. E para isso tem que haver apoio, tem que haver ajuda às nossas empresas a poderem criar condições para investigar e depois desta investigação nasce a tal inovação. E a inovação, como o Gonçalo disse há bocado, só faz sentido se for possível de proteger. E a proteção dessa inovação é basicamente nas questões técnicas patente. E agora, passando a palavra ao Dr. Pedro Caridade Freitas, diretor jurídico da Apifarma, obviamente que a minha pergunta vai ser mais direcionada para a sua área.
na indústria farmacêutica também sente este estado das coisas que conversámos até aqui em relação às empresas da área? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente e, acima de tudo, para conversar com dois amigos, o que é sempre muito agradável, e consigo, Filipa, também. Portanto, cumprimento o João Pereira da Cruz e o Gonçalo Sampaio. Eu vou responder diretamente à sua questão, dizendo que aquilo que foi dito, quer pelo João Pereira da Cruz, quer pelo Gonçalo Sampaio, se complementam também na área farmacêutica, porque é extremamente importante haver, e pegando nas palavras do Gonçalo Sampaio, uma cultura de investigação e uma cultura de ciência. Não há patentes sem haver inovação, sem haver ciência. E, de facto, na indústria farmacêutica, nós hoje temos em Portugal já empresa com patentes, e as empresas também já começam a patentear, portanto, a investigar, a inovar, mas, como é evidente, a maior parte da investigação que nós temos é a investigação que trazemos de outros países e que trazemos através das multinacionais. Portanto, eu acho que, acima de tudo, e em termos de Portugal, o que nós precisamos é de uma política de incentivo à investigação científica, seja empresarial, através das empresas, seja através das universidades. Eu acho que é essencial termos atrair os polos de investigação das universidades, quer mesmo através da captação de investigadores que possam trabalhar com empresas ou que possam trabalhar paralelamente às empresas, mas desenvolver as suas inovações, no caso farmacêutico, se calhar as suas investigações em termos de saúde, de moléculas, e depois entrar em cooperação com as empresas. Agora, reparemos, se não houver uma cultura política de desenvolvimento da ciência, e se não se olhar para a ciência como um ativo económico essencial, Portugal perde aqui um caminho extraordinário de investigação e os nossos cientistas vão-se embora, vão para outros países. E claro que se eles se vão embora e desenvolvem a sua investigação noutros locais, então nós também não temos depois patentes registadas em Portugal. Nós estamos aqui... No fundo, o problema é anterior até à questão das patentes. É sempre anterior à questão das patentes, porque é preciso, em primeiro lugar, uma política de investigação científica, de apoio à ciência. E de facto, nós sabemos também que no plano de resiliência vêm fundos para o desenvolvimento científico e assim eles sejam utilizados no desenvolvimento científico efetivo. Pegando agora um bocadinho nessa questão falou nos outros países e na investigação que é feita noutros países, e como sabemos que Portugal vai muito para outros países para conseguir de facto se ingrar nessa área, mesmo a nível de patentes, Gonçalo perguntava-lhe como é que está Portugal, quer dizer, nós já fizemos a análise de como é que está Portugal, mas comparativamente à Europa, que países é que são exemplares neste sentido? Quais são os regimes que nós podemos olhar ou inspirar-nos para que as coisas de facto mudem nos próximos tempos? Eu acho que, pegando aqui também um pouco nisto que agora dizia o Pedro, nós temos que olhar para esta questão, não só na questão das patentes, que são de facto o resultado de uma política de ciência e de investigação, mas também temos que ver na origem. E eu há bocado falava da questão do nosso plano de resiliência e recuperação económica não ter referências a patentes. Vamos ver o exemplo do plano francês, que penso que ainda está em discussão, mas do plano que foi apresentado pelo presidente Macron. E vamos ler o texto. E quando se fala no documento francês de investigação e de desenvolvimento e de aposta na inovação, vêm sempre referências a que os investimentos públicos que vão ser feitos nessas áreas, os apoios públicos vão ser feitos com objetivos de pedir patentes, de obter exclusivos para as empresas francesas. E, portanto, o documento está construído nas áreas, claro que não é na sua globalidade, mas naquelas áreas de ciência, de tecnologia, de inovação, está sempre construído com o objetivo de fomentar, eu diria quase de exigir como resultado do investimento público que vai ser feito, proteger e tentar obter patentes. E essa é a cultura que falta em Portugal. Em termos de exemplos, nós nem precisávamos ir muito longe. Nós podemos ir à Espanha e ver como as coisas estão a ser feitas e os números são apresentados. E, de facto, nós em Portugal pedimos o ano passado patentes. Em Portugal, em 2020, foram pedidas 391 patentes nacionais. Pedidos nacionais. A nível europeu, patentes europeias, foram pedidas quase 180 mil patentes.
Portanto, a decalagem de sistemas é muito grande e há um longo caminho que temos que percorrer. Das 180 mil patentes europeias que foram pedidas, Portugal foi responsável por 249. E, portanto, é difícil dizermos com quem é que nós nos devemos comparar quando estamos com números tão baixos. Acho que temos que fazer o nosso caminho. Tem que começar, mais uma vez, por uma questão, como o Pedro referia, de início de política de ciência, de investigação, de apoio, e, acima de tudo, perceber que, quando se fala deste tipo de processos, e até ligando um pouco há bocado quando usou a expressão se as empresas faziam isto muito por autorrecriação, é preciso perceber que, de facto, não é fácil fazer um pedido de patente. Não é uma questão que se faça, a pessoa acorda de manhã e escreve um texto e a patente está feita. É preciso muito trabalho. E quando muitas vezes se tenta aligerar o sistema, torná-lo mais friendly do utilizador, o que é bom, porque é bom desburocratizar, mas não se pode simplificar ao ponto de descontextualizar aquilo que se está a fazer. E isso em Portugal tem acontecido muito. Nós não podemos aplicar ao registro de marcas e patentes medidas simplex que se aplicam ao registro automóvel ou ao registro predial, porque estamos a comparar coisas que são incomparáveis. São incomparáveis. E houve essa tendência. E os números mostram. Por exemplo, dar-lhe só estes números interessantes. Entre 2015 e 2019, patentes nacionais pedidas foram concedidas 16%. 16%. É um número baixo. O que significa que os pedidos não foram bem feitos, não é? No fundo. Terem sido reprovados, mas ao mesmo tempo, feitos, exatamente. Mas ao mesmo tempo, no mesmo período de tempo, entre 2015 e 2019, nestes pedidos nacionais, de facto, não há exigência legal, mas também não há qualquer promoção por parte das entidades públicas de se utilizarem profissionais especializados. No mesmo período de tempo, 2015 e 2019, pedidos de patentes europeias feitas por empresas portuguesas tiveram uma taxa de concessão de mais de 40%, o que é mais do dobro das outras. E estas pedidos de patentes europeias necessitam de ter um acompanhamento profissional e de alguém especializado na matéria. E, portanto, nós quando olhamos para a propriedade industrial... Estava-lhe a dizer que... Desculpe interromper. Diga. Continue. Não, diga, Gonçalo. Não, ia só acabar para dizer que temos que ter noção que, de facto, são questões que são importantes, são ativos económicos relevantes e que têm que ser tratados com algum cuidado e com algum profissionalismo para não se cair depois naquela tentação de os fundos comunitários são utilizados, aposta-se na inovação, faz pedidos de patente e eles depois acabam por não ser concedidos por inúmeras razões, nomeadamente às vezes formais e de não cumprimento de regras formais. Tocou exatamente no ponto da minha próxima questão, que coloco ao João Pereira da Cruz, que tem a ver precisamente com a profissão ou com a função de agente oficial da propriedade intelectual. É uma profissão que oficialmente existe, mas que não está regulamentada. Mais uma vez, é falta de vontade política para que isto aconteça. O que é que nós ganharíamos, apesar do Gonçalo já ter explicado um pouco, mas o que é que nós ganharíamos que, de facto, houvesse uma maior preocupação para legislar sobre esta questão do agente oficial da propriedade intelectual? Olha, tenho um bocado de medo de responder esta pergunta, porque eu sou muito politicamente incorreto. E a primeira coisa que eu gostava de dizer é que o Gonçalo tirou-me as deixas todas. Falou no Simplex, falou na baixa percentagem de patentes, e é um facto. Deixa-me começar por aí. Eu penso que o nosso número, em percentagem, nós devíamos ter tido, o ano passado, cerca de 0,1% dos pedidos de patente europeia. Isto dá uma ideia, talvez muito boa, do panorama nacional. E, simultaneamente, as nossas patentes europeias começam a ter melhor qualidade. É também um facto relevante. E começam a ter melhor qualidade porque começam a ser preparadas, começam a ser redigidas e seguidas por mandatários europeus de patentes, mandatários de patentes portugueses. Portanto, são profissionais que fizeram o exame chamado European Qualifying Examination, que é um exame extremamente rigoroso, muito difícil, e portanto, têm condições diferentes para processar e para seguir estes pedidos de patente. Relativamente a Portugal, eu gostava de dizer que ainda no tempo do último governo do Partido Social Democrata, a doutora Ministra da Justiça da altura, a doutora Paula
Teixeira da Cruz, pediu-nos para nós prepararmos um documento sobre, relativamente à profissão, um código de deontologia dos agentes oficiais da praia industrial. Nós não só fizemos e preparámos esse documento, como fizemos um trabalho mais completo e entregámos um dossiê com aquilo que seria o nosso projeto do Estatuto do Agente Oficial da Propriedade Industrial. Esse documento também já foi entregue ao atual Governo, à Sra. Ministra da Justiça. Acho, portanto, que não tem havido talvez, não digo que não haja interesse, tem havido um esquecimento do Governo relativamente a esta área, que é tão importante. Como sabe, como já foi dito, a propriedade industrial é um dos motores mais potentes da economia e seria fundamental que os profissionais portugueses tivessem as melhores condições e que fossem tidos como tal para a promoção da propriedade industrial em Portugal. Mas, à parte disso, explique só para que os nossos ouvintes depois consigam perceber de que forma é que se pode, é que no fundo o regime de patentes ou o registro de patentes melhorar mais com essa assunção, digamos assim, da função de agente oficial. Nós, tanto a Aquifarma como o Grupo Português da IPPI, como a API, somos os três representantes aqui assim, nós fizemos parte de um grupo de trabalho que fez a revisão do Código da Propriedade Industrial. E nesta área concreta da profissão do agente oficial da propriedade industrial, nós tentámos fazer as alterações, introduzir as alterações que consideramos importantes para que os atos possam ser conduzidos mais profissionalmente e com melhor qualidade. E se nos voltarmos só para a área das patentes, é um facto que é uma área tão específica, é uma área tão técnica, não é qualquer pessoa que pode redigir uma patente, que sabe redigir uma patente, que sabe tramitá-la. E depois não é só a parte da redação, é parte de toda a estratégia de proteção que está inerente a este estado das patentes. Nós tentámos, na última revisão que foi feita, dar mais ênfase ao ato próprio do agente. Não conseguimos. Apenas foram introduzidas no Código de Propriedade Industrial duas medidas que dão ao agente oficial da propriedade industrial o ato próprio de agir. Tentámos também, no caso das patentes, que todo o processo, a partir da apresentação do pedido, fosse conduzido por um agente oficial da propriedade industrial. Está a haver neste momento uma revisão. Nós temos esperança que quem compete decidir nos vá ligar desta vez ao nosso pedido, que eu penso que é bem importante, sabe? Eu tenho algumas dúvidas, mas eu sou um homem de fé, um homem de esperança e, portanto, creio que, eventualmente, as nossas esperanças serão ouvidas. O que é que achas, Gonçalo? Desculpa lá, Gonçalo e Pedro. Acho que a esperança é a última a morrer. A esperança é a última a morrer. Agora, de facto, deve ser a classe profissional que deve ser caso único, que quer ter regras, quer ter princípios deontológicos aprovados por lei ou por regulamento e que não consegue. Quer dizer, pretende ser regulada e tem o azar sabe que está previsto na lei desde 1995, que sai ao decreto regulamentar. Portanto, podemos estar a bater algum recorde mundial de esperar. Até mais um bocadinho. Pois. Pedro, você sabe agora para si. Filipe, só uma coisa. Tivemos um apoio neste grupo de trabalho, que era um grupo onde estavam representadas imensas instituições, sei lá, éramos mais de 20 talvez. Foi unânime de todos eles, foi unânime que a profissão do agente oficial devia ser devidamente regulamentada. Portanto, é daí a nossa esperança que alguma coisa vai acontecer agora no futuro. Filipe, antes de me passar a palavra, deixa-me só dizer uma coisa relativamente àquilo que está a ser dito pelo João e pelo Gonçalo, e que me parece importante, que é o seguinte: não é apenas no início
na submissão de um pedido de registro de patente ou na sua própria redação que é importante o papel do agente do agente de propriedade industrial. É muito mais do que isso. Porque, repare, se a patente é concedida, mas é concedida com alguns problemas intrínsecos à mesma, é muito mais fácil suscitar as nulidades das patentes. O que significa que o direito até foi concedido, mas depois é um direito muito frágil, porque em tribunal, pela parte contrária, por outros concorrentes ou outros interessados, pode facilmente vir a ser declarada nula a patente. E, portanto, estamos também aqui a falar de investimentos das empresas, de gastos que elas tiveram e que depois, no final do dia, não veem a recuperação daquilo que efetivamente investiram porque não foram bem acompanhados. Portanto, nós temos que pensar que é para todas as áreas, para todas as profissões, nós temos que ser acompanhados pelos profissionais. Como é óbvio, por isso também vamos ao médico quando temos um problema e não vamos a um outro profissional que não tenha o conhecimento da medicina. E eu acho que nós temos que perceber que aqui os agentes têm um papel extraordinário porque têm o know-how para ajudarem os seus clientes. Agora só então, pegando um bocadinho no tema e no contexto em que nos encontramos, continuava consigo, Pedro, e perguntava-lhe se concorda que se deva liberalizar as patentes das vacinas, neste caso, estou a falar obviamente das vacinas para a Covid-19, pelas questões que imagina, ou se acha que de facto não devemos entrar por esse caminho. Qual é que é a sua posição? Bom, a minha posição, como pode imaginar, é fácil, não é? É fácil em sentido de posição. Mas antes disso, deixe-me que lhe diga que ainda não temos patentes. Ainda não há patentes das vacinas. Não é? Sim. Nós estamos aqui a falar de um futuro. Repare que eu sou totalmente contrário à quebra das patentes. Totalmente contrário. Como sou também muito avesso, apesar da lei o previr, os tratados internacionais também prevêem as licenças compulsórias, que muitas vezes são consideradas como uma forma de quebrar patentes. Repare que o direito de propriedade industrial existe e a patente existe com um objetivo muito claro. É ajudar o desenvolvimento científico, ajudar à inovação e permitir que aquele que investigou e que investiu possa recuperar os valores no investimento, dinheiro, como é óbvio, para continuar na investigação. Basta pensarmos, por exemplo, no caso, eu ainda não tenho valores da investigação das vacinas, mas investigar uma nova molécula que dê origem a um medicamento, para além de demorar muitos anos, gasta-se em termos, os valores estão em dólares, mais de 2 mil milhões de dólares. Portanto, repare, é necessário depois haver recuperação por parte das empresas do investimento que fizeram como forma de desenvolver mais. Repare, neste caso concreto da vacina, das vacinas para a Covid-19 e da própria pandemia, nós mostramos uma coisa extraordinária e assistimos a uma coisa extraordinária, que é a investigação fez-se com coragem e com seriedade e as vacinas surgiram em tempo recorde. É óbvio que as empresas têm que garantir os seus investimentos e têm que garantir também aquilo que investigaram e que descobriram como seu. E, portanto, vamos ver surgir um dia destes patentes, não sei se é uma patente, se são várias patentes, o que é que nos vai aparecer, não sei. Agora, reparemos que neste momento estamos também perante uma situação a nível mundial de entreajuda, e essa entreajuda deve afastar logo à cabeça até o próprio princípio da discussão da licença compulsória da quebra da patente. Eu penso que através da Organização Mundial de Saúde, quer através e através da ONU, enquanto cúpula, há um encontro de vontades entre os vários países, e nomeadamente na ajuda a países mais necessitados, de colaborar com a própria distribuição de vacinas que cubra a população mundial. Nunca como hoje se assistiu a este conjunto de vontades e mais, nunca como hoje se verificou também que as empresas estão disponíveis para colaborarem nessa mesma vacinação, e nós vimos, por exemplo, que algumas das empresas disseram que não queriam ter gastos, queriam ter ganhos, e que, portanto, a vacina seria disponibilizada a um preço quase de custo.
Repare, para ajudar ao fim da pandemia. Portanto, parece-me que estão reunidas todas as condições para que haja uma utilização global da vacina por todo o mundo, sem se pôr em causa, ou sem se estar a colocar, apesar de estar na praça pública e se discutir muito a questão da quebra da patente ou da licença compulsória, mas repare, quem o discute não percebe o valor económico da patente. Quem o discute não conhece o próprio regime jurídico que está subjacente à patente. E, portanto, em muitas circunstâncias, nós estamos perante, e desculpe-me a expressão, que é politiquice muito barata e, portanto, muito pouco séria, muito pouco séria, porque estamos a brincar com a vida e a saúde das pessoas. Porque, repare, nós todos queremos ser vacinados, não é? Há um ano atrás não se falava nisto, ou um ano e meio atrás. Hoje queremos ser vacinados. Mas queremos ser vacinados com o quê? Com o resultado de investigação, de estudos clínicos que garanta a segurança daquilo que nos vão administrar. Repare, isso tem custos de investigação, teve milhares de investigadores atrás à procura, pessoas a trabalharem, próprios doentes, nos ensaios clínicos nós temos voluntários, pessoas doentes que se oferecem para testar as vacinas, e como é óbvio tivemos o investimento de milhões das empresas, que têm de alguma forma que ser reconhecidas. É o mundo económico da ciência a trabalhar. E, felizmente, a propriedade industrial vem-nos mostrar esta mesma realidade e vem-nos garantir isto. Por isso, há aqui uma proteção. Se nós vamos quebrar esta proteção por razões de saúde pública, porque, repare, desde os acordos de Doha de 2000 que nós temos a possibilidade de licenças compulsórias por questões de saúde pública, neste momento as questões de saúde pública estão ultrapassadas. Porque há uma reunião de vontades para vacinar e cobrir a população mundial, como nunca assistimos. Portanto, estarmos a falar disso é não estarmos a atender às necessidades das empresas, ao fator que as empresas nos trouxeram como investigação e também diminuirmos uma coisa essencial, que são os direitos de propriedade intelectual, neste caso os direitos de patente. Gonçalo, ainda neste tema, acha então que a aposta deve ser, portanto, não nesta discussão da quebra da patente, mas na produção, nomeadamente da vacina, e não necessariamente na quebra ou na licença, ou aquela questão que agora me está a falhar, o nome da compulsória, não é? Licenças compulsórias. Exatamente, peço desculpa, licença compulsória. Portanto, a aposta não deve estar na licença compulsória, nem deve estar na quebra de patente, mas sim a priori, na produção da vacina. Filipe, eu subscrevo muito aquilo que o Pedro disse, diria mesmo tudo, e deixe-me dar aqui uma perspectiva enquanto sistema de propriedade industrial. Primeiro, fica espantado por ver declarações tão inflamadas, diria quase até populistas, de algumas pessoas, falando que o sistema era quebrar patentes, ou era destruir a patente, ou era exigir. O sistema de propriedade industrial prevê essas regras. Isso é possível fazer. Portanto, não era novidade nenhuma, bastava aplicar-se a lei. É engraçado, e eu não posso deixar de dar esta nota, que quando há 2 anos o Parlamento aprovou uma lei de alteração legislativa para que o Governo alterasse o Código da Propriedade Industrial, estas matérias não tinham sido levantadas por ninguém na altura. Aliás, na altura, a propriedade industrial mereceu debate em plenário na Assembleia da República que durou 5 minutos. E penso que o tempo não foi todo esgotado pelos partidos políticos. E, portanto, virem depois, numa situação de enorme fragilidade social como aquela que estamos a viver, tentar fazer, como dizia o Pedro, politiquice com estes temas, acho que há temas na área da propriedade industrial que são muito mais relevantes para esses partidos tratarem. Porque o sistema de propriedade industrial tem regras e estão previstas essas regras. É possível fazer licenças compulsórias, é possível, do ponto de vista jurídico, aplicar-se, digamos, o passar para o domínio público a titularidade da patente, está lá previsto, tem regras, tem prazos que não se aplicavam, por acaso, a esta realidade. Portanto, parece-me que a conversa foi sempre tida mais numa perspectiva de ganhos políticos e mediáticos do que propriamente de solução do problema. E há aqui uma questão, e provavelmente até para esconder outras realidades, porque de facto hoje em dia o problema em Portugal não é da patente da vacina, que como o Pedro dizia bem, ainda nem existe. É um problema de distribuição da vacina, de haver vacinas, de produção. Portanto, não é um problema de patentes, nem é um problema do sistema da propriedade industrial. E eu ouvi no outro dia um colega brasileiro que usou uma expressão muito engraçada sobre isto da patente.
é que a patente é como se fosse uma receita de um bolo. E, portanto, se o Estado fosse ao cozinheiro buscar a receita e obrigasse-o a entregar-lhe a receita, o Estado ficava com a receita do bolo. Mas depois o Estado não tinha fornos, ingredientes, nem cozinheiros para fazer o bolo. Portanto, o bolo nunca chegaria ao mercado. É que nós ficarmos com a patente do domínio ou da titularidade do Estado, o que é que o Estado depois faz com essa patente? Vai ter com a empresa a quem retirou a patente a pedir para ela produzir? Não ganha nada com isso. E, portanto, a discussão foi sempre muito política e pouco jurídica e, se me permite até a expressão, séria. E acho que se tentou aproveitar um momento de fragilidade de todos e que todos nós queríamos que houvesse mais. Todos queremos, como o Pedro dizia, ser vacinados, que os nossos familiares, que os nossos amigos, todos nós queremos ser vacinados. Mas o problema não está na patente. Eu acho que, aliás, deve ser realçado que é pela primeira vez se conseguiu, o problema desta pandemia surgiu há pouco mais de um ano, e num ano conseguiu-se fazer aquilo que em muitos casos demora 10, 12 anos a fazer, que é investigação, desenvolvimento, vacina, passar os testes todos, tudo isso foi possível antecipar. E foi possível antecipar, é certo, com algum investimento público, com muito investimento privado, com muita cooperação entre várias empresas, e por isso é que, como o Pedro dizia, neste caso até seria difícil aplicar-se as licenças compulsórias, porque elas até já estavam a ser feitas de forma voluntária por muitas empresas, que estavam a partilhar conhecimento e partilhar know-how de produzir, e portanto parece-me que isto foi sempre feito de uma maneira muito pouco correta na abordagem que foi tida nesta matéria. E não acho que fôssemos ganhar nada em, como se diz, quebrar patentes ou obrigar a licenciamentos, porque a questão não é problemas de patentes, é uma questão de produção e isso não se resolve por tirar de A e ficar nas mãos de B. João, só para terminar este tema, pelo menos, pegando as palavras do Gonçalo, acha que de facto a questão não está na quebra de patentes, mas sim na questão da produção? Naturalmente, eu não podia estar mais de acordo com o Pedro Caridade Freitas e com o Gonçalo Sampaio no que eles acabaram de dizer, e o Pedro disse, aliás, uma coisa com muito interesse, é que as patentes neste momento ainda nem sequer são conhecidas. Eu diria mais, os pedidos de patente nem sequer foram publicados. Ninguém faz ideia nenhuma o que é o pedido de patente do Covid, e eu creio que haverá variadíssimos pedidos de patente que certamente irão maturar daqui a uns tempos. Isto tem que passar os prazos que a lei estipulou. Daqui a 3 ou 4 anos é capaz de haver uma patente concedida para o Covid. Nessa altura não será tarde para o caso que estamos a viver neste momento, mas será certamente bom para casos futuros. Eu creio que a licença compulsória não se aplicaria aqui. Para haver uma licença compulsória tem que haver regras bem definidas no Código de Prazo Industrial. E eu acho que nós não estamos dentro desse esquema e, como sabe, é o Governo quem compete pedir uma licença compulsória. Eu ouvi as declarações que foram inicialmente feitas pelo Bloco de Esquerda e, naturalmente, isto é um aproveitamento político, porque dali não se extrai absolutamente nada. Eu não sei se nós temos condições, eu não tenho dúvida nenhuma que os laboratórios portugueses estão à altura para poder produzir as vacinas se souberem como produzi-las. Eu não sei se é o tempo que seria necessário às nossas empresas, aos nossos laboratórios, adaptarem-se para fazer estas vacinas e também temos que admitir que há outro aspecto importante, que é o da estocagem. Mas aqui, melhor que eu, o Pedro poderá dar uma ajuda. Portanto, eu creio que não passa certamente pela licença, passa pela produção e nesse aspecto eu creio que a União Europeia, muito embora estejamos atrasados na Europa na vacinação, eu creio que ela tem feito um papel muito difícil, mas tem feito um papel muito razoável. E aproveito para dizer que na quinta-feira vou levar uma vacina, fui convocado. Bom, não sei o que é que vai cair na rifa, logo veremos, mas vou com todo o empenho e eu aproveito para quem nos ouvir depois dizer: vacinem-se, logo que sejam chamados, não hesitem, o risco da vacinação é mínimo. Há sempre risco, e Filipe, quando um produto farmacêutico, e mais uma questão em que o Pedro é muito melhor do que nós, certamente, quando um produto farmacêutico é desenvolvido
os testes demoram entre 10 a 12 anos antes do produto estar no mercado. Daí a razão do custo milionário ou bilionário que tem o desenvolvimento de um novo produto farmacêutico e que tem que haver retorno para as empresas, naturalmente. No caso da vacina, a vacina foi posta cá fora depois de 6 meses de testes. Naturalmente, vai haver sintomas e vai haver efeitos secundários que só vão ser conhecidos ao longo do tempo. Natural, mas são efeitos mínimos. Eu li outro dia e li, a partir do momento em que fui convocado para ser vacinado, li tudo quando podia ler. O risco que há numa vacinação, aquele risco da trombose que se fala, é um risco 100 vezes menor do que uma viagem de avião de 4 horas. Portanto, vale a pena pensar nisto, vacinem-se. Eu vou ser vacinado no dia 29, estou bem, não sou vacinado, a minha família deserta, mas lá estarei. Portanto, não é a licença compulsória, é a produção, se for possível, fazer da produção. Uhum. Pedro, se quiser dizer alguma coisa, estou aí a vê-lo com ar bastante. Não, com certeza. Claro, é verdade que o problema está na produção, para que haja uma produção mundial que nos abarca a todos. Mas produzir uma vacina também não é fácil, não é? Exige fábricas especializadas, exige a tecnologia adequada e então para estas vacinas, de acordo também com a literatura e com aquilo que nós sabemos, tem formas de produção, de fabrico bastante avançadas e específicas. Como é óbvio, como disse, e pegando ali no repto do João, é evidente que se Portugal, se as empresas que têm fábrica em Portugal se sentirem preparadas e estiverem adequadas e apetrechadas para produzir vacina, vão fazê-lo, com certeza que sim, até porque nós sabemos que há contactos. Agora, temos que pensar que muitas vezes adaptações de fábricas e preparação de pessoas para a produção de vacinas demora tempo. E também por isso as empresas têm estado a procurar ao longo do tempo mais locais onde as possam produzir. E eu queria só dizer uma coisa, pegando naquilo que foi referido agora pelo João. É verdade que tivemos aqui uma redução de testes, de período de testes, mas tínhamos também a consciência que as vacinas foram aprovadas pela Agência Europeia, neste caso do medicamento, pela EMA, que é pela FDA, sem ultrapassar ou sem pôr em causa qualquer passo. E, portanto, todos os estudos de qualidade, de eficácia e de segurança tiveram que ser apresentados para que as agências dessem a autorização de comercialização do produto. Portanto, nós podemos estar confiantes, como é óbvio, que aquilo que nos vão administrar é seguro e é eficaz. Mas não há medicamentos sem reações adversas. Portanto, a simples aspirina pode ter uma reação. Portanto, nós temos que ter isso presente, não é? E não ter medo, como é óbvio, como estava a dizer o João, e não ter medo. E, portanto, até porque também sabemos que o risco da pandemia e dos efeitos da doença pode ser muito pior. Pode ser muito pior do que o efeito da vacina. Agora termino lançando um repto a cada um de vós que tem a ver com... Imaginem que eu sou a Ministra da Justiça e que neste momento, portanto, tinham a Ministra da Justiça à frente e a Ministra perguntava-vos o que é preciso mudar urgentemente na área da propriedade intelectual. Gonçalo, o que é que responderia? Eu responderia para nós começarmos um novo programa, Filipe. Tínhamos que começar um novo programa só para ir responder à pergunta. Não, mas eu responderia... Eu acho que há dois temas. Há um tema que está em cima da mesa e que me parece fundamental o Governo olhar com preocupação e com cuidado, que é o novo Sistema Europeu de Patentes. Isso parece-me que é fundamental. Portugal aderiu ao sistema em 2015, o sistema devia ter entrado em vigor em 2015, 2016, estamos em 2021, não há sistema, nem há previsão do sistema entrar em vigor. O mundo e a economia portuguesa mudou muito de 2015 para 2021 e, portanto, as condições e as razões que possam ter estado na origem dessa decisão de aderirmos ao sistema mudaram radicalmente. O sistema será absolutamente destruidor para as micro, pequenas e médias empresas portuguesas que já terão que sair de uma crise económica fruto da pandemia e irão apanhar com um sistema que coloca-as fora do sistema de proteção e de inovação e, portanto, eu acho que esse é o repto que deveríamos ter. E acho que
estando nós na presidência portuguesa, neste momento, e tendo nós, neste momento, possibilidade de revisitar o tema, porque ele está parado, fruto de decisões em tribunais estrangeiros, nomeadamente o Tribunal Constitucional Alemão, por causa do Brexit, portanto, o sistema está a ser repensado e Portugal devia fazer trabalho de casa e não ser um bocadinho nesta caminhada de Maria vai com as outras e como estão a ir os Estados, nós vamos atrás. Devíamos repensar. E olha, e há bocado pedia-me exemplos europeus, fazermos como fez a Espanha, como fez a República Checa, como fez a Hungria, como fez a Polónia, que puseram-se fora do sistema, para defender as suas empresas. Acho que esse era o grande repto que eu lançaria à Sra. Ministra da Justiça, Filipa. João, da sua parte, o que é que diria? Eu agradeceria à Sra. Ministra da Justiça a pergunta que me fez. Eu não iria falar do Tribunal da Propriedade Intelectual, porque eu creio que está a trabalhar bastante bem. Nunca tivemos um tribunal a julgar matéria para a industrial que fosse tão adaptado como temos agora. Mas o tema quente é, de facto, o tema que o Gonçalo acabou de falar, é o tema do Tribunal Unificado de Patentes. Nós ratificámos, aderimos em 2015 ao acordo. É a altura de o rever agora, passaram 5 anos. O que é certo é que nem foi possível na União Europeia termos uma patente unitária, uma patente comunitária, uma patente da União Europeia, porque os Estados não estavam de acordo. Fomos obrigados a recorrer a uma recuperação forçada para que o processo fosse iniciado. E ao fim destes anos todos, passaram muito mais naturalmente do que 5 anos, ao fim destes anos todos, ainda só temos 11 ou 12 países a querer aderir ao sistema da patente que se chama unitária, porque não foi possível a patente da União Europeia, como disse há bocado. Para Portugal, as empresas portuguesas poderiam usufruir do sistema sem que Portugal ratificasse o sistema. É aquilo que eu costumo chamar um enorme tiro no pé. Eu sugeria que fosse feita a revisão e que aprendêssemos com os nossos vizinhos do lado, Espanha, que não entrou no sistema. E os espanhóis, em matéria de patentes, são no mínimo 10 vezes maior do que nós. Portanto, eu acho que nós temos muito a aprender com eles. Relativamente ao Tribunal Unificado de Patentes, o problema não avançou, porque os próprios alemães, que são um dos maiores países na Europa mais interessado neste sistema, ainda não teve a autorização do Tribunal Constitucional para o fazer. A ACPI apresentou, há uns anos atrás, ao Governo, apresentou um parecer do Sr. Professor Rui Medeiros, fez um estudo económico sobre a viabilidade do sistema em Portugal. Naturalmente foi um parecer negativo para a aplicação imediata. Foram feitos ouvidos de mercador a tudo aquilo que nós fizemos. A CIP, através do seu presidente, o Sr. António Saraiva, Pedro, na parte da Apifarma, enfim, a indústria em geral mostrou-se descontente e contra o sistema, mesmo assim nós aderimos. Portanto, mais uma vez, temos a política à frente daquilo que devia ter sido feito. A oportunidade para sairmos agora. E a Sra. Ministra da Justiça, o apelo que eu lhe faço, a Sra. Ministra da Justiça Filipa, seria de retomar o dossiê entre mãos e tentarmos rever uma situação que não foi certamente a decisão melhor para Portugal. Muito obrigado. Pedro. Muito bem. Para terminar. Para terminar, eu concordo com aquilo que foi dito e acho que, de facto, o sistema de patentes europeu e o sistema unitário é essencial ser reanalisado, reavaliado, nomeadamente tendo em atenção as empresas nacionais. Mas eu iria aqui mais longe, e se eu estivesse perante a Sra. Ministra da Justiça, eu pedir-lhe uma outra coisa. É porque, neste momento, está a ser discutido a nível europeu, quer no Parlamento, quer na Comissão, aquilo a que nós chamamos o novo pacote farmacêutico, revisão da legislação farmacêutica. E está lá uma parte muito importante para a proteção da propriedade industrial, seja através de patentes, seja através de uma outra figura que nós não falámos, que são os certificados complementares de proteção. E eu aqui, aquilo que eu pediria é a atenção de Portugal para que nós não tenhamos surpresas no futuro e que não haja uma redução da proteção, da inovação e da investigação
protegida através de patente e através de certificados complementares de proteção. Portanto, aquilo que eu pedia é que a Ministra, juntamente com os outros ministros, estivessem muito atentos ao que se passa na União Europeia, para que não haja pressões de grupos parlamentares no Parlamento Europeu que nos possam, de alguma maneira, retroceder a proteção que nós temos hoje e pôr em causa os direitos de propriedade industrial, nomeadamente, no caso, das patentes farmacêuticas. Pronto, foi um gosto tê-los aqui. Muito obrigada pela vossa presença. Termina a webcast organizada pelo WEC e pela Advocados sobre o futuro do sistema da propriedade intelectual em Portugal. Espero que tenha gostado. Até à próxima.